O reino de Israel vivia dias sombrios. Sob o comando do rei Acabe e da rainha Jezabel, o povo se afastara completamente de Deus. Jezabel, vinda de Sidom, introduziu a adoração a Baal, o deus cananeu da fertilidade e da chuva, mergulhando Israel na idolatria. Altares para Baal foram erguidos por toda a nação, enquanto os profetas do Senhor eram perseguidos e mortos. O nome de Deus parecia apagado, mas em meio à escuridão, um homem se levantou. Elias, um profeta solitário, era um farol de esperança em tempos de corrupção. Ele carregava a mensagem de Deus em um coração inflamado de zelo. Quando ninguém ousava confrontar o rei, Elias ergueu sua voz contra Acabe. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: não haverá orvalho nem chuva nestes anos, exceto pela minha palavra. Era uma mensagem direta, desafiando Baal, o falso deus da chuva. Por trás de suas palavras estava o julgamento divino, um lembrete de que Deus ainda era soberano. Elias sabia que seu desafio era perigoso. Jezabel havia jurado exterminar os profetas de Deus, mas ele não temia. Sua missão era clara: chamar Israel de volta ao Senhor. Após entregar a profecia, Elias fugiu para o deserto, seguindo a ordem de Deus. Ele se refugiou junto ao riacho de Querite, onde corvos lhe traziam pão e carne. Era um tempo de dependência completa de Deus, enquanto a seca começava a devastar a terra. Durante 3 anos a terra ficou árida, e o povo sofria sob o peso da fome e da sede. Jezabel continuava promovendo Baal, e Acabe culpava Elias pela calamidade. Mas o profeta aguardava o momento certo para retornar. Ele sabia que Deus não havia terminado sua obra. Elias representava algo maior: a fidelidade de Deus em tempos de apostasia. Enquanto o povo vacilava entre 2 deuses, Elias era a voz que clamava no deserto, preparando-se para um confronto que marcaria a história de Israel. 3 anos de seca haviam devastado Israel. A terra estava estéril, os rios secos, e o desespero pairava sobre o povo. Mas em meio à fome, o rei Acabe e sua rainha Jezabel não se voltaram a Deus. Pelo contrário, Jezabel intensificou a adoração a Baal, perseguindo e matando os profetas do Senhor. O nome de Elias se tornou sinônimo de ódio para o casal real. Para eles, ele era o responsável por todo o sofrimento de Israel. Mas Elias, obedecendo à voz de Deus, decidiu que era hora de confrontar diretamente o rei. O profeta deixou seu esconderijo e caminhou corajosamente em direção ao palácio, sabendo que sua vida estava em risco. No caminho, encontrou Obadias, um servo fiel do Senhor que trabalhava no palácio de Acabe. Obadias havia secretamente escondido 100 profetas do Senhor em cavernas, protegendo-os da ira de Jezabel. Vá e diga ao seu senhor: Elias está aqui, ordenou o profeta. Obadias, tomado de medo, respondeu: por que queres entregar teu servo à morte? Se eu disser isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. Mas Elias garantiu: pela vida do Senhor dos Exércitos, hoje mesmo me apresentarei a Acabe. Quando Acabe e Elias finalmente se encontraram, o rei o acusou: és tu o perturbador de Israel? Elias respondeu com firmeza: eu não causei perturbação a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram Baal. O confronto direto entre o profeta de Deus e o rei idólatra foi um momento de tensão. Elias não apenas repreendeu Acabe, mas também lançou um desafio: agora convoque todo o Israel para o Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. O desafio era claro: provar quem era o verdadeiro Deus. Seria Baal, o Deus da chuva, ou o Senhor, o Criador do céu e da terra? Acabe aceitou o desafio, e o encontro foi marcado. Enquanto Elias se retirava para o Monte Carmelo, o clima em Israel era de expectativa. O povo sabia que aquele confronto decidiria mais do que o destino do profeta ou dos profetas de Baal. Decidiria o futuro de toda a nação. Elias, sozinho contra centenas de inimigos, estava prestes a enfrentar a batalha espiritual mais intensa de sua vida. O Monte Carmelo tornou-se o palco de um evento decisivo na história de Israel. Sob o céu límpido de um dia de seca, multidões se reuniram, observando atentamente o que seria o confronto entre Elias
e os profetas de Baal. No centro, 2 altares foram erguidos, um para o Senhor e outro para Baal. Era um momento de tensão e expectativa. Elias, solitário como o último profeta de Deus que restava, se levantou diante da multidão e proclamou com autoridade: Até quando vocês vão oscilar entre 2 caminhos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo permaneceu em silêncio, incapaz de escolher. Então, Elias apresentou o desafio. Tragam 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um, cortem-no em pedaços e o coloquem sobre a lenha, mas sem acender fogo. Eu farei o mesmo com o outro novilho. Depois vocês clamarão ao nome de seu Deus, e eu clamarei ao nome do Senhor. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal, confiantes, aceitaram o desafio. Eles prepararam seu altar, colocaram o sacrifício sobre a lenha e começaram a clamar. Ó Baal, responde-nos! Gritavam desde a manhã, dançando ao redor do altar. Mas o céu permaneceu em silêncio. O dia avançava e o desespero começou a tomar conta dos profetas. Ao meio-dia, Elias zombou deles com uma ousadia impressionante. Gritem mais alto. Talvez ele esteja meditando, ocupado ou viajando. Quem sabe está dormindo e precisa ser despertado. Furiosos, os profetas intensificaram seus esforços. Eles cortaram-se com facas e lanças, como era seu costume, até que o sangue escorresse. Ainda assim, não houve resposta, nem fogo, nem qualquer sinal de Baal. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias chamou o povo para perto. Com calma e reverência, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, usando 12 pedras para representar as tribos de Israel. Ele cavou uma vala ao redor do altar, colocou a lenha, preparou o sacrifício e fez algo que parecia insano. Mandou encher 4 jarras de água e derramá-las sobre o sacrifício. 3 vezes ele repetiu o ato, até que a água encharcou a lenha e encheu a vala. Então Elias se aproximou do altar e orou. Sua oração não foi longa, mas foi poderosa. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e fiz todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que estás trazendo o coração deles de volta. No instante seguinte, algo extraordinário aconteceu. Um fogo poderoso desceu do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água na vala. O povo, testemunhando o milagre, caiu com o rosto em terra, exclamando: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e executados. Foi um momento de purificação para Israel, um triunfo de Deus sobre a idolatria. Mas para Elias, a batalha estava longe de terminar. Ele sabia que Jezabel não aceitaria a derrota e que o verdadeiro teste de sua fé ainda estava por vir. O Monte Carmelo havia se tornado um símbolo da vitória de Deus sobre a idolatria. O fogo que consumiu o sacrifício e o altar não apenas demonstrou o poder do Senhor, mas também expôs a futilidade de Baal. O povo de Israel, que antes hesitava entre 2 caminhos, agora caía prostrado, reconhecendo: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias, no entanto, não celebrou por muito tempo. Ele sabia que a batalha espiritual que travava estava longe de terminar. Jezabel, a rainha implacável e devota de Baal, não aceitaria a humilhação de seus profetas mortos e a derrota de seu Deus. Mas naquele momento, Elias tinha uma tarefa urgente: clamar pela chuva que traria alívio após 3 anos de seca. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, curvou-se com o rosto entre os joelhos e orou fervorosamente. Ele disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. O servo foi, mas voltou dizendo: Não há nada lá. Elias não desistiu. 7 vezes ele enviou o servo, e na 7ª vez, o homem retornou com uma mensagem diferente. Vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Para Elias aquilo era suficiente. Ele se levantou e disse ao servo: Vá dizer a Acabe: Prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto Elias ainda falava, os céus se escureceram com nuvens, os ventos sopraram fortes,
e uma chuva torrencial caiu sobre a terra, encerrando os anos de seca. Acabe voltou para Jezebel em seu carro, mas Elias, fortalecido pelo poder de Deus, correu à frente dele, uma demonstração impressionante da força sobrenatural que o Senhor dava ao seu profeta. Mas Jezabel, ao ouvir sobre a destruição dos profetas de Baal, não ficou em silêncio. Ela enviou uma mensagem direta a Elias: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o que você fez com os profetas. Essas palavras penetraram como flechas no coração de Elias. O homem que acabara de invocar fogo do céu e ver a chuva retornar, agora sentia o peso da ameaça de Jezabel. Ele sabia que ela era uma adversária cruel e determinada. Temendo por sua vida, Elias fugiu, deixando para trás o Monte Carmelo e tudo o que havia acontecido ali. Enquanto ele corria pelo deserto, os ecos da vitória no Monte Carmelo pareciam distantes. Elias estava cansado, física e espiritualmente. Ele havia enfrentado reis, multidões e falsos deuses, mas agora sentia-se pequeno e vulnerável diante de uma mulher determinada a destruí-lo. Ainda assim, Deus estava com ele, mesmo quando Elias não conseguia perceber. A vitória no Monte Carmelo foi um momento de glória, mas o Senhor ainda tinha mais a ensinar ao seu profeta, especialmente nos momentos de fraqueza. Elias, exausto e desanimado, fugiu para o deserto. Ele deixou seu servo em Berseba e, sozinho, caminhou um dia inteiro até se deitar sob um arbusto de giesta. O homem que havia invocado o fogo do céu agora estava quebrado, clamando em sua angústia: já basta, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Essa confissão sincera era a expressão de um homem no limite. Elias não conseguia mais carregar o peso de seu chamado. Sentia-se solitário, perseguido e incapaz de continuar a missão. Ele fechou os olhos, esperando nunca mais acordar. Mas Deus não o abandonou. Enquanto Elias dormia, um anjo do Senhor apareceu. Tocou-o suavemente e disse: levante-se e coma. Perto dele havia pão assado sobre brasas quentes e uma jarra de água. Elias comeu e voltou a se deitar. O anjo veio novamente e disse: levante-se e coma, pois a viagem será longa. Elias, ainda fraco, obedeceu, alimentando-se do sustento providenciado por Deus. Com aquela força, ele caminhou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo lugar onde Deus havia se encontrado com Moisés séculos antes. Ali, no deserto espiritual e literal, Elias entrou em uma caverna para se refugiar, mas a voz de Deus veio até ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias derramou sua dor diante do Senhor. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que restou e agora estão tentando matar-me também. Deus respondeu de uma maneira que Elias não esperava. Ele disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então aconteceu algo extraordinário. Primeiro veio um vento poderoso que despedaçou montanhas e quebrou rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Em seguida veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Finalmente veio um sussurro suave, e foi ali, naquele silêncio, que Elias encontrou a presença de Deus. Elias cobriu o rosto com um manto e saiu da caverna. O Senhor falou novamente: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus então deu a Elias uma nova missão. Ele não estava sozinho como pensava. Havia 7.000 em Israel que não haviam dobrado os joelhos a Baal. O Senhor instruiu Elias a ungir novos líderes, incluindo Eliseu, que o sucederia como profeta. Essa experiência no deserto ensinou a Elias que Deus não age apenas em demonstrações grandiosas como fogo ou terremotos, mas também no silêncio e na intimidade de um sussurro. Elias foi renovado, não apenas em sua força, mas em sua compreensão do caráter de Deus. Mesmo quando nos sentimos sozinhos ou incapazes, Deus está presente, sustentando-nos e guiando-nos, mesmo no silêncio. Elias saiu do deserto com nova determinação, pronto para cumprir sua missão até o fim. Após a experiência transformadora no Monte Horebe, Elias foi renovado para continuar sua missão.
Deus havia sussurrado ao seu coração, lembrando-lhe que sua obra não era em vão e que havia um plano maior em andamento. Elias deixou o deserto com novas instruções e um novo propósito: preparar a próxima geração de líderes e cumprir os últimos passos de seu chamado. A primeira missão de Elias foi encontrar Eliseu, o homem escolhido por Deus para sucedê-lo. Elias o encontrou lavrando a terra com 12 juntas de bois. Sem dizer uma palavra, Elias lançou seu manto sobre Eliseu, um gesto poderoso que simbolizava o chamado de Deus para a liderança profética. Eliseu compreendeu imediatamente o significado daquele ato. Ele sacrificou os bois, queimou o arado e seguiu Elias, deixando para trás sua antiga vida para servir ao Senhor. Eliseu tornou-se o aprendiz de Elias, observando e aprendendo enquanto o profeta continuava sua obra. Elias sabia que seu tempo estava se esgotando, mas ele também sabia que Eliseu estava sendo preparado para carregar o manto do profetismo. Elias retornou a Israel com a missão de confrontar novamente o rei Acabe e Jezabel. Ele profetizou o fim de suas vidas e o julgamento de Deus sobre sua linhagem. Como Elias havia predito, Acabe morreu em batalha, e Jezabel encontrou um fim trágico, cumprindo as palavras do Senhor. O reinado de corrupção e idolatria foi destruído, e o nome do Deus de Israel foi exaltado. A jornada de Elias chegou ao seu clímax em um evento milagroso, que selou seu legado como um dos maiores profetas de Israel. Sabendo que sua partida estava próxima, Elias e Eliseu viajaram juntos para o Jordão. Ao chegarem à margem do rio, Elias pegou seu manto, enrolou-o e bateu na água. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Do outro lado, Elias perguntou a Eliseu: "Peça-me o que quiser antes que eu seja levado de você." Eliseu respondeu: "Quero receber porção dobrada do seu espírito." Elias respondeu que o pedido era difícil, mas prometeu que, se Eliseu o visse sendo levado, ele receberia o que pediu. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo apareceu, separando os dois. Elias foi levado ao céu em um redemoinho, enquanto Eliseu observava com os olhos cheios de espanto e reverência. Ele gritou: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros!" Elias desapareceu, mas seu manto caiu no chão. Eliseu o pegou e, com ele, recebeu o espírito e o poder que pedira. Voltando ao Jordão, Eliseu usou o manto para abrir novamente o rio, mostrando que o Deus de Elias agora também era o Deus de Eliseu. Elias não apenas cumpriu seu chamado como profeta em tempos de crise, mas também deixou um legado que ecoou por gerações. Ele foi um símbolo de coragem, fé e obediência, mesmo em face de perseguição e dúvida. Sua vida mostrou que Deus se manifesta tanto em momentos de poder extraordinário, quanto no silêncio íntimo do coração. Séculos depois, Elias continuaria a inspirar. Ele apareceu no Monte da Transfiguração ao lado de Moisés, conversando com Jesus e testemunhando o plano eterno de redenção de Deus. Seu nome tornou-se sinônimo de esperança e restauração, apontando para o dia em que Deus renovará todas as coisas. A história de Elias nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente. Seja em um confronto dramático no Monte Carmelo, ou em um sussurro suave no deserto, o Senhor está trabalhando. Elias nos lembra que Deus não se esquece de seu povo e que aqueles que confiam nele podem encontrar força, coragem e propósito, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Assim como Elias, somos chamados a nos levantar contra as trevas, confiar em Deus em todas as situações e deixar um legado que glorifique o nome do Senhor. Afinal, a história de Elias não é apenas sobre um profeta, mas sobre o Deus que nunca abandona os seus.